de especialidades de alta resolutividade, como os exames que fizemos aqui também no Estado. E investir muito na prevenção através do atendimento primário. A saúde básica é fundamental, mas é interessante que entra governo e sai governo e as promessas são as mesmas. Hoje a população brasileira, a maior parte, não tem esgoto tratado e uma grande quantidade de crianças que são acometidas por problemas de saúde é em função da falta de tratamento de esgoto que o PSDB, durante os anos em que ficou no governo, não deu conta, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil, quando não aumentou os recursos para o saneamento básico. E hoje uma boa parte da nossa população padece de fato de problemas de saúde em função da falta do mínimo. O SUS deve ser complementado, inclusive, com políticos que cumpram com suas promessas. Candidato Jair Bolsonaro, sua pergunta e para quem vai perguntar. O senhor Álvaro Dias. Senador, o senhor tem um trabalho que eu vejo no parlamento, os parabéns, inclusive, para abrir a caixa preta do BNDES. Nós sabemos que muita coisa errada está lá. É dinheiro emprestado para outros países que dificilmente nós receberemos de volta. É dinheiro aqui emprestado para amigos do rei com juros baixíssimos. E o senhor escolheu um vice, que vem de lá. Esse vice vem com a mesma proposta do senhor? O senhor já tem algo de concreto em ele vir de lá para realmente mostrar à sociedade para onde está indo esse dinheiro, que é nosso, que é da população? Eu acho que esse trabalho, elogio a Vossa Excelência mais uma vez, é excepcional, mas com o reforço do vice agora. Não, só para concluir. Reforço do vice, esse trabalho facilitará? Aqui os candidatos, eu não vou me basear no cronômetro como se fosse um juiz de futebol terminando um jogo. Os senhores que naturalmente têm uma flexibilidade para concluir um raciocínio, estender, mas peço que observem aí uma moderação, senão a gente estoura o tempo. Sem dúvida, o meu vice-economista do ano, Paulo Rabelo de Castro, vem em razão da convergência das nossas propostas. Quando ele esteve no BNDES, e foi por muito pouco tempo, começou a mudar a realidade. Como o Brasil sabe, o governo, com a sua contabilidade criativa e a sua política econômica equivocada, transferiu ao BNDES do Tesouro Nacional 478 bilhões, completando com recursos do FAD, BIS, PASEP, 716 bilhões transferidos a outras nações através de grandes empreiteiras que realizaram obras em Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, ao invés de investir no Brasil, gerando empregos e melhorando a nossa infraestrutura e a nossa logística. Nós, no governo, não permitiremos que o BNDES empreste, sobretudo, para nações comandadas por ditadores corruptos e sanguinários que esmagam os seus povos na miséria. Os recursos do BNDES não construirão metrô na Venezuela, poderão construir metrô em Belo Horizonte, poderão despoluir o Rio Tietê, despoluir a Baía da Guanabara, através das parcerias públicos-privadas, com a alavancagem do BNDES, que é um grande banco capaz de alavancar o desenvolvimento do país. Realmente, lá é um foco de corrupção, de desmando, onde impera também a indicação política. Com toda certeza, Vossa Excelência não adotaria essa política caso chegasse lá, e creio eu que deveria ser o compromisso de todos, para nós começarmos realmente a diagnosticar os problemas do nosso Brasil, de modo que nós possamos ter esperança que por parte de nós, que porventura venha ocupar a chefia do governo, realmente trate com o devido zelo um banco de fomento tão importante como esse. Então, parabenizo Vossa Excelência. Eu acho que o Brasil está de parabéns se essa proposta for à frente a partir do próximo governo. Na verdade, é preciso que o brasileiro abra o olho. Com esse sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, esse sistema do balcão de negócios, corrupto e incompetente, matriz de governos incompetentes, sistema instalado em Brasília, transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção,
puxando para baixo a qualidade da administração pública brasileira. Com esse sistema, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Por isso, a mudança do sistema se chama refundação da República, que é a nossa principal proposta. Candidata Marina Silva, sua pergunta e quem vai responder, por favor. O governador Geraldo Alckmin. Governador, o senhor diz que é candidato à presidência da República porque quer mudar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros. No entanto, o senhor fez aliança com o Centrão, que é a base de sustentação do governo Michel Temer, que tem sido responsável pela maior parte das mazelas que esse país enfrenta e que tem, alguns deles, assaltado o povo brasileiro. O senhor acha que isso é fazer mudança? Olha, quero dizer à candidata Marina de que nós temos no Brasil um quadro pluripartidário, multipartidário. Todo mundo sabe disso. São 35 partidos, 25 partidos com representação na Câmara Federal. Nós construímos uma aliança com partidos do centro para aprovar rapidamente, no comecinho do ano, as reformas que a população precisa. O presidente Kennedy dizia que a mudança é a lei da vida. Nós temos que mudar rápido, sair desse marasmo. Para isso precisa ter maioria, para poder apresentar e votar essas reformas. Simplificação tributária. Eu pretendo reduzir 5 impostos, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, num único IVA, no Imposto de Valor Agregado. Reforma do Estado, tirar das costas da população brasileira um Estado inchado, com desperdício, reduzir ministérios, simplificar, desburocratizar, reforma previdenciária para acabar com privilégios, isso sim, e reforma política, para a gente poder ter voto distrital misto chamado modelo alemão. Mas quero dizer que em todos os partidos nós temos ótimas pessoas. E o progressista me deu a vice-presidente, a candidata a vice-presidente, a senadora Ana Amélia, que é uma das pessoas mais respeitadas, mais admiradas. É isso que todos dizem. E é exatamente isso que prejudica o saneamento básico que você não tem. Porque as alianças são sempre por tempo de televisão, para se manter no poder ou para chegar a ele. E às vezes, em nome de algumas pessoas que de fato são boas, se pega um condomínio inteiro daqueles que ficam assaltando os cofres públicos e que, em função disso, o Sistema Único de Saúde não funciona, o saneamento não é feito e tudo em nome da governabilidade. Só que não é uma governabilidade com base no programa, é com base no exercício puro e simples do poder. E é isso que nós temos que acabar. Aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. Sua tréplica, candidato. Olha, o nosso objetivo é rapidamente ajudar aquele que está desempregado, melhorar o salário, melhorar a vida das pessoas. A política é um caminho para a gente poder fazer as reformas que o Brasil precisa. A candidata Marina saiu do PV dizendo que era incompatível e fundou um partido novo, a Rede, e acabou coligando com o PV, virou compatível. Ela não está errada. Num quadro tão pluripartidário como que nós estamos vivendo, as alianças são necessárias e nós a fazemos para poder implementar na prática. O problema não é só ganhar a eleição, a situação do Brasil é grave, mas é governar e governar bem. Candidato Henrique Meirelles, cabe ao senhor agora fazer a pergunta e escolher quem vai responder, mas o candidato Geraldo Alckmin já foi perguntado 3 vezes, portanto está excluído do rol de suas opções, por favor. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato Álvaro Dias e dizer que eu, quando deixei o comando da economia em 2011, o Brasil tinha criado cerca de 10 milhões de empregos no período em que eu estive no Banco Central. Estabilizamos a inflação, isso permitiu que a economia crescesse e 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. No governo seguinte, tudo desandou. Eu gostaria
candidato, que o senhor me explicasse e nos explicasse por que houve um fracasso do governo anterior. É o senhor que esteve lá que deveria ter a explicação, né? Passou por lá. Aliás, eu tenho algumas explicações. De 2003 a 2010, o senhor esteve no Banco Central e a taxa de juros Selic caminhou além dos 15% até 20%. A dívida pública brasileira cresceu de forma assustadora, de 1,3 trilhão para 5,356 trilhões, quase 80% do produto interno bruto. Os juros do cartão de crédito, durante o período em que o senhor comandou a economia do país, foi de 350% a 450% ao ano. E nós temos Portugal, por exemplo, como exemplo, em que os juros ficam em torno de 16%. O Banco Central português, no trimestre anterior, define a taxa do trimestre seguinte e lá vigora 16%. Aqui é uma exploração do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro, com cartões de crédito cobrando taxas de juros astronômicas, porque é um monopólio. 4 grandes bancos definem as taxas de juros que cobram e o senhor, na presidência do Banco Central, apenas assistia esse espetáculo. A questão mais importante é que nós estamos vendo a questão de desinformação básica de alguns candidatos, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu gostaria de informar ao candidato Álvaro Dias é que eu não participei do governo anterior. Eu não fiz parte do governo da Dilma. E, portanto, já começou se enganando na resposta. A segunda questão básica é que a dívida pública ela não subiu como a percentagem da riqueza nacional, do PIB naquele período, mas, na realidade, ela caiu. E terceiro, que os juros cresceram enormemente no período anterior. No período que eu lá estive, eles caíram sistematicamente até o final. Tem muito trabalho a ser feito. Vamos voltar lá e resolver. Olha, abra o olho, povo brasileiro. A dívida não cresceu? Em 2016, 37 bilhões por mês. Em 2017, 39 bilhões por mês. Em 2018, 55 bilhões por mês. Que país é este? Onde vamos parar? Que administração de dívida é essa? Que ministro é esse? Que governo é esse? O que faremos com um país em que a população não tem noção do que fazem com o dinheiro do imposto que paga, muitas vezes, sem poder pagar? Essa foi a última resposta do primeiro bloco. Logo após o intervalo, é a vez de jornalistas do Grupo Bandeirantes perguntarem aos candidatos à presidência da República. Você vê aí imagens da sala digital aqui nos estúdios da Band, em São Paulo.